Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, o podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. A gente está tendo a honra de receber aqui o Dr. Henrico Ascher, que é cirurgião nos Estados Unidos, brasileiro, e foi presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular. Dr. Henrico, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós recebê-lo. Prazer, é todo meu. A gente sabe que o senhor fala de diversos temas, né? Abrange múltiplos segmentos, territórios, fala da parte de tratamento ambulatorial, de alta complexidade, mas o senhor estava aqui no Brasileiro falando sobre cirurgia de carótida com microincisão ou mini incisão, minimamente invasivo, né? Para a comunidade vascular brasileira que nunca ouviu falar sobre isso, o que é essa cirurgia? Essa é uma cirurgia que eu tive a oportunidade de desenvolver quando uma doente minha, que era muito consciente da estética, falou que e era sintomática, tinha sintomas e 90% de estenose na carótida interna, precisava operar naquela época. Isso foi no começo do ano 2000. Ela falou, eu fui em 3 cirurgiões, 3 universidades, e eles mostraram o tamanho da incisão, que é isso que eu perguntei. Não perguntei se ia morrer, se ia viver, mas perguntei sobre a incisão. Aí eles mostraram e falei, nunca vou deixar alguém fazer essa incisão no meu pescoço, que é muito grande, o pessoal vai ficar com medo de mim. Aí eu falei, olha, eu não posso prometer que eu vou fazer uma incisão menor, mas eu vou tentar. E como eu era um instrutor de ultrasound, echo, para o American College of Surgeons, era o primeiro grupo que começou isso, eu sabia um pouco de ultrasound, eu falei, deixa eu ver, eu fiz a ultrasound da carótida dela e vi que realmente a lesão estava localizada e que talvez com 3 centímetros eu pudesse fazer essa cirurgia. Mas eu falei para ela, não prometo, vou tentar, e se precisar estender, vou ter que estender, que isso é o mais importante, é fazer uma operação segura, não uma operação estética. Ela falou, tá bom. Aí eu fiz com 2,5 centímetros essa cirurgia, e vi que, no começo eu estava um pouquinho hesitante assim, mas fui aos poucos e vi que realmente era possível fazer a cirurgia com uma incisão pequena. E que a incisão grande era do jeito que foi descrito em 1954, que é a incisão da orelha, da ponta da orelha, até a clavícula, basicamente. Isso para os residentes e os fellows é ótimo, porque eles veem a anatomia, mas a gente não precisa fazer dissecção em todo doente. E essa dissecção também aumenta a chance de fazer damage. Como é que é damage? Uma lesão nos nervos. Você está mais localizado numa área e saber que não pode usar o afastador com muita força. E isso é perfeito para o cirurgião vascular, porque o cirurgião vascular, o plástico também são muito delicados em termos da dissecção, são muito minuciosos, entendeu? A cirurgia geral não é tão minuciosa assim. Aliás, os cirurgiões gerais gostam muito quando os residentes passam pelo nosso serviço, porque a gente faz eles melhores cirurgiões para eles. Mais delicados. Mais delicados, saber tratar mais. Então, isso foi ideal para mim. Eu achei que realmente eu fiz dezenas, centenas de primeiro caso do senhor, então, foi 2000. Foi em 2000. Ou 1990, não me lembro, 99, não me lembro exatamente. E de lá para cá, muitas mudanças, como é que andou isso? Não, sempre faço, eu começo, em 15% dos casos, eu tenho que estender, ou porque a razão principal é o shunt. Eu não quero botar um shunt à pressa, sem veia, aí eu estendo um pouquinho, mas eu estendo até ficar seguro que esse shunt vai ser colocado na interna, tranquilamente, sem problema. Eu não estou querendo fazer uma cirurgia estética. Estou querendo fazer uma cirurgia que seja menos complicada e com melhores resultados. E realmente outros serviços já mostraram que você tem menos lesões nervosas quando faz incisão pequena que uma grande. Então, mas leva um pouquinho mais tempo, mas não é horas mais. Eu imagino, doutor Henrico, que não seja para todo mundo. Deve ser alguns pacientes selecionados, né? O senhor pode compartilhar alguns critérios anatômicos? Altura de bulbo, pescoço gordo, pescoço curto? A gente usa as mesmas indicações
para o Standard Operation como para a Mini Incision. Se tiver um neg desse tamanho, você vai ter que usar só instrumentos um pouco diferentes, que sejam mais profundos. Se o doente tem muitos nó, o problema maior não é a obesidade, é quando eles têm os nódulos inflamados. Certo. Esse, em qualquer cirurgia, dura mais, tem mais complicação se a pessoa não tomar cuidado, mas não é a incisão que faz diferença. Ou uma placa que se estende um pouco mais cranial. Mas aí você vai começar a incisão acima também. A ideia do ultrassom não é só ver a bifurcação, mas ver também a que altura a placa termina. Quando eu leio os seus capítulos, eu vejo que até o senhor desenha na pele às vezes, né? Marcação. Tem que marcar na pele. Mas a gente faz, por exemplo, num bypass, na perna, eu faço uma ultrassom para ver qual é a área, especialmente de diabéticos, qual a área que tem menos calcificação, em vez de ficar abrindo e começar a dissecar a artéria e acabar com uma incisão desse tamanho. Então, a gente faz a localização da melhor parte da artéria com ultrassom e depois faz a incisão em cima dela. A questão não é nem qual paciente pode, mas o senhor mapeia antes para já ir direto e fazer uma incisão menor sem precisar estender. Exatamente. Assim. Exatamente. Tá. Bom, como eu disse, 15% do tempo eu tenho que aumentar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Mas nunca essa incisão daqui para cá. Aumentar, que o senhor diz, é 1 centímetro. É muito pouco, né? Isso já é chato. Entendi. E aí, outro assunto que eu gostaria muito de conversar com o senhor e trazer à luz para a comunidade vascular brasileira é o tratamento ambulatorial de território arterial, venoso, dentro da clínica, né? Que lá nos Estados Unidos chama de OBL. Eu tive a grande oportunidade de conhecer a sua OBL, o senhor me recebeu muitíssimo bem, eu te agradeço publicamente por isso. Prazer. E queria que o senhor contasse para toda a comunidade o que é uma OBL e como é que dá para a gente fazer tratamento arterial ou venoso dentro de uma clínica. Chamado Office-Based Lab ou Office-Based Surgery. É a mesma coisa. Então, é o seguinte, o governo, em 1908, decidiu recompensar ou pagar por os procedimentos que são feitos ambulatoriais, mas tem certos parâmetros que a pessoa tem que fulfill. E isso dependia também de cada estado. O Nova York, como sempre, é o mais difícil de começar qualquer coisa, porque eu acho também que tem muita diversidade. É mais difícil de controlar. Então, por exemplo, para você ter um OBL, você tem que ser aprovado pelo Estado, tem que ter uma licença do Estado e tem que ser aprovado por uma das 3 entidades que fazem uma revisão do seu trabalho e mesmo da estrutura física. Tem certas estruturas físicas que tem que ser que são recomendadas, tem que ter no teu consultório. Por exemplo, como é que você vai evacuar um doente rapidamente que precisa ir para o hospital? Então, o corredor tem que ter um espaço suficiente, a maca tem que poder fazer essa curva rapidamente e o espaço tem que estar livre. Então, e várias coisas, contra o incêndio, oxigênio. Quando você constrói e fulfill, como é que é fulfill? Completar? Completa. Esses requisitos, aí você aplica. E não é difícil pegar uma licença dessa, porque o governo acha que vão economizar, que vai ser mais barato que o hospital. E isso aqui primeiro. Depois, segundo, tem que ser seleção dos doentes. Você não pode pegar uma pessoa que não pode ficar deitada por mais de 5 minutos ou não pode respirar. Você tem uma seleção. Essa seleção varia muito de OBL para OBL. A gente tem que ser mais conservativos, porque por toda a minha vida eu era chefe de serviço, então eu levava esses doentes que estão mais complicados para o hospital. Mas eram poucos, a maior parte. Aí você também, uma coisa que você faz um deal com os anestesiologistas. A OBL é diferente de ambulatorial. Ambulatorial, eles dão uma taxa e você paga para o anestesista. No OBL, você não paga para o anestesista, ele recebe ele diretamente do governo. Mas você tem que pagar pelo seu material. Mas como a gente recebe também o material mais barato que o hospital, em geral, você consegue um lucro muito maior. Por exemplo, se eu fazer uma angioplastia no hospital, ou um stent no hospital, eu ganho, um exemplo, $500, tá? Se fizer no OBL, depois que eu pagar todos os meus material, a insurance e tudo,
me sai um lucro de, no mínimo, $6.000. Nossa. Então, você vê a diferença. A margem aumenta muito, né? Que os gastos diminuem, né? Exatamente. Os $6.000 ficou com o hospital, no outro caso. Exatamente. Porque o hospital tem um lobby muito maior. Sim. Então, eles conseguem muito melhor deal que o individual, mas eles não podem pagar menos que o hospital. Estão querendo agora pagar menos que o hospital. E doutor Henrique, o senhor conhece, lógico, como que funciona a saúde no Brasil. O senhor enxerga espaço para isso aqui, com toda a situação de convênios de saúde, e porque a gente fica muito na mão dos convênios. Né? Mas convênio de saúde... Eu digo para a alta complexidade. Sim, sim. Mas convênio de saúde o que é? Uma força política que é mais forte que os cirurgiões. O problema dos cirurgiões, não é só aqui ou nos Estados Unidos, a gente não se une e faz um stand e pega uma posição. Todo mundo está querendo pegar um trabalho. Depois você arruma um trabalho, você descansa um pouquinho e não batalha para isso. Esse que é o problema maior. Mas quem que inventou o convênio? Por que o convênio existe? Para fazer dinheiro. Sim. Mas o convênio faz dinheiro em quem? No seu trabalho. Por quê? Porque a gente deixou. Entendeu? 100 anos atrás, o médico ganhava o que ele fazia. Não tinha esse negócio de convênio, não tinha esse negócio de... Mas agora a gente deixou solto. Mas tem jeitos, eu acho, Por exemplo, eu estou fazendo um questionário, já fiz o questionário para mandar para os cirurgiões dos Estados Unidos sobre a validade de fazer um union para cirurgião. Por quê? Porque 80% dos médicos nos Estados Unidos agora são contratados. E, geralmente, sempre você está contratado, você não tem ninguém para se defender, a não ser que tenha uma união. Eu não preciso de união, eu sempre fui contra a união, eu acho que o melhor vai receber mais e tudo, mas, na verdade, no momento, a nossa realidade é que a gente precisa de uma representação forte. Não, o Congresso, a sociedade brasileira, eu acho que é uma das mais fortes em termos de representar o cirurgião brasileiro. Então, vocês são muito sortudos de ter uma sociedade aqui que realmente, eu ouvi ontem um pouquinho dessa política, eles estão batalhando com o governo constantemente para não ser abusados, basicamente. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos tem o fato que é um capitalismo. A gente está aproveitando essa parte do capitalismo e um jeito de aproveitar isso é fazer o OBL agora, que te dá independência e te dá. O problema do OBL não é que companhias maiores, private, estão comprando esses OBL. Então, o cara está um pouquinho querendo parar... Desvirtuou a ideia, né? Desvirtuou um pouco a ideia e está mudando mais para esses caras tomarem conta disso e falar, não se preocupe em contratar, eu faço tudo para você, eu consigo o instrumento mais barato ainda, o material mais barato, e aí você pode só... Aí diminui a margem, só faz o que você gosta de fazer. Deles, né? Exatamente. Aí tem outro tema, doutor Henrico, que traz muita fama para o senhor aqui no Brasil, que são os tratamentos guiados por ultrassom em endovascular, né? Eu não sei se isso vem do fato do senhor trabalhar em OBL e aí ter o advento do ultrassom aí acabou trazendo e criando esse know-how, mas é curioso quando a gente conta para algum colega que não sabe que dá para angioplastar guiado por ultrassom, né, que nem o senhor ensina. Queria que você contasse um pouco disso, você ainda usa isso na sua prática. Uso em doentes que acho que é mais seguro usar isso que usar o X-ray. O problema que eu tenho um pouquinho no momento é porque o número de lawsuits aumentou muito nos Estados Unidos e o prêmio aumentou demais. Por exemplo, eu ouvi falar 6 meses atrás que um doente teve um stroke no Bronx, no hospital lá do Bronx, depois de uma carótida, e deram para ele $30 milhões. Puxa. As insurance, o seguro, só paga 3 milhões. Bom. O resto, você tem que pagar a vida inteira, nunca vai pagar. Sim. Aí você vai trabalhar, vai fazer outra coisa, mas o que você ganhar é deles, inclusive a sua casa. Caramba. Então, ficou muito mais difícil fazer a coisa que a gente não está... Entendeu? Mas é o melhor jeito de fazer uma angioplastia. Eu fazia com Dr. Marks, Natalie Marks. Eu fazia em 30 minutos angioplastia com stent da SFA. Conclusão. Tirava e fiz isso em frente, ao vivo, nos canais dos Estados Unidos mais importantes, CBS. Ao vivo. Aí o cara levantou e falou, estou na sala aqui, não tem nenhum apron,
Não tem nada. É 100% ecoguiado, não tem nem E ele é radiação. médico. Ele é médico. Aham. Queria transferir o pai dele da Colômbia para o nosso serviço no dia seguinte. E aí falaram, ele estava muito doente, aqui, não transferiram. Mas é uma coisa que é interessante para o doente que tem uma creatinina acima. É muito importante para o cirurgião que está sendo radiado todo dia, Claro. porque o EPRA não te Não é protege 100%, 100%, é 90% talvez. E os efeitos são tardios. Você vai na praia, quando você se aposenta, acabou, você não vai ver nada. Na hora de desfrutar, já era. Né? Então, eu acho muito importante. Então, mas tem que ser feito com pessoa que já faz a ultrassom. Mas quando você faz o mapping da ultrassom, uma coisa é fazer rápido uma ultrassom, só para ver se está aberto ou não. Outra é te mostrar exatamente não só o que está dentro da artéria, mas a artéria em si. Aham. Então, te dá uma informação muito maior que a angiografia. E é o melhor jeito de saber qual o diâmetro do stent que você precisa fazer. Perfeito. Entendeu? Isso tudo com uma pessoa... Mas eu acho que depois de uma pessoa que já tem um pouco de treino, pode fazer. O problema aqui é que você não tem a ideia de technologist. Sim. Eu, quando eu fiz isso com a Dr. Marks, ela era tecnologista, não era médica ainda. Era médica na Rússia, mas não era médica nos Estados Unidos. Então, ela foi pelo sistema todo. Então, eu acho que você tendo isso, uma pessoa dedicada para fazer... Foi a assistente que eu conheci lá na clínica, doutor? Como? Foi aquela assistente que eu conheci na clínica, que trabalhava com o senhor? Tinha uma doutora lá também com o senhor. Uma loura? É. Ela é Dr. Marks. Dr. Ela Marks. deu aula lá comigo ontem. Mas hoje. Mas isso que é a ideia, é ter alguém que você confia e que vai te mostrar. Quer dizer, não precisa, tem que saber mostrar. Mas agora nos Estados Unidos tem muitos cardiologistas fazendo ultrasound guidance para as infrapopliteals, que eles acham mais fácil de fazer. Tem que lembrar que quando eu comecei a falar sobre ultrasound, ninguém fazia ultrassom para puntura, ninguém. Eu comecei isso em 1988, a falar sobre... Aí falaram, você não sabe puncionar. Meu amigo lá, o doutor Macarum, da PISB, eu falei, vem aqui que eu vou te mostrar como puncionar, que você não sabe. Está me enrolando com esse ultrassom. Hoje é um crime puncionar sem ultrassom, o senhor já foi na vanguarda, né? Tem um doutor lá da Alemanha, que era considerado o melhor para fazer angioplastia de artéria calcificada. Não precisa, eu vejo cálcio lá, eu vou lá direto. O chefe dele, há 10 anos atrás, proibiu ele de fazer sem ultrassom. Olha aí, tá vendo? Ô, Aí, doutor quando Henrico, ele me vê, ele está chateado comigo. E aí o senhor nos contou aqui no bastidores um prêmio que o senhor ganhou da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, né? Eu queria que o senhor compartilhasse com a audiência isso e também falasse um pouquinho sobre o evento do PAN que acontece no Rio, né? Tá bom. Esse é um prêmio que se dá para... Não se dá todo ano, mas occasionally, às vezes, eles consideram o maior prêmio, award, da Society for Vascular Surgery dos Estados Unidos. Então, eu fiquei surpreso que 3, 4 cirurgiões lá dos Estados Unidos se juntaram e mandaram uma carta e o que tinha feito para esse award. E depois que mandaram a carta, me falaram. Eu falei, isso não vai acontecer. Não vai dar nada. Primeiro, sou estrangeiro. Segundo, eu não acho que eu mereço. Aí, quando saiu... Aí recebi a carta do SVS e me falaram... Doutor Henrique, é muita humildade. Acho que o senhor... Eu também estou achando. O único que ficou surpreso foi o senhor. Foi para compensar o currículo da UFRJ, doutor. Que mudou, fizeram um bonito pro o senhor diploma agora. do FRJ. Exato. Que era a Universidade do Brasil. Aí mudaram para o FRJ. Aí bateram a máquina, em vez do papiro escrito. Então, foi uma festa grande, porque o presidente te apresenta e fala um pouco o que você fez, por que estão dando esse award. Aí, esse foi ano passado. Então, não sei se conhece o Dr. Oderishi. Ele escreveu uma coisa muito bonita lá, mandou para todo mundo. Ele é um cara que realmente, como chama, um campeão em cirurgia vascular. Com certeza. Tenho muito orgulho dele. É um cara muito boa pessoa também. Então, ele mandou isso e foi... Então, isso é uma coisa que dá muito orgulho também. Motivação para outras pessoas que não se formaram nos Estados Unidos totalmente, para continuar a contribuir, a fazer coisas assim. Doutor, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem final
Acho que tem tantos assuntos que a gente conversou, mas até de estímulo para o residente que está te ouvindo ou para o congressista que não pôde comparecer e não veio uma das suas palestras. Os residentes, eu acho que, primeiro, eles tiveram a sorte de escolher a especialidade excelente para a pessoa contribuir, porque eu acho que a cirurgia vascular ainda é jovem. Apesar de ter já décadas, ainda é jovem em comparação a outras especialidades. Então, a oportunidade de contribuir cientificamente é muito grande. A oportunidade de fazer várias cirurgias, vários endovasculares, várias coisas, também é um blessing. Você não está concentrado só no coração ou na aortic arch, você não está concentrado só no olho. Você pode mudar de uma coisa para outra, você pode modificar durante a sua vida e fazer a parte da especialidade que mais que vai com o seu estilo de vida naquela época. Então, tem várias vantagens. E tem uma sociedade que é muito ativa, é muito defensora dos direitos do cirurgião vascular, que eu acho que isso é espetacular. E se eles quiserem saber mais, tem que ir para o Pan-Americano, que é o congresso que a gente organiza aqui cada 2 anos no Rio, sempre no Rio. E começamos outro congresso ano passado em São Paulo, esse ano, eu acho. Esse ano, em maio, chamado Endoglobal. E esses congressos a gente basicamente quer chamar os jovens e os fellows. Então, damos awards e falamos, porque no V-Symposium, eu sou o Executive Vice Chairman do V-Symposium, e você já me escolheram ser a pessoa que vai seguir ele como chefe lá do V-Symposium. Então, a gente tem um dia só para os fellows, para eles saberem como negociar um contrato, o que esperar, na verdade, como começar um OBL. E trouxemos melhores pessoas dos Estados Unidos para falar com eles abertamente, o dia inteiro. Então, eu sempre me dediquei, eu faço uma competição para os fellows do Northeast, e esse ano a gente vai fazer para os Estados Unidos inteiro. Todo ano que eles vêm para Manhattan, no University Club, e eles apresentam os abstracts. A gente chama uma pessoa que é conhecida nos Estados Unidos para ser o nome do award, mas não tem dinheiro, não tem nada, é só o award e tem uma participação muito intensa. Tá bom, já falei demais. Doutor Henrique, obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos, pela pizza que eu comi lá na sua clínica, que estava muito boa. Pode vir de novo, qualquer com certeza, eu vou mesmo, foi um prazer. E a gente gostaria de falar sobre 1000 outros assuntos, né? Mas o tempo é escasso. Obrigado mais uma vez. Aí. Prazer. Fica o convite a todo mundo aí no Pan-Americano. Muito obrigado. Tchau. Não deixe de continuar acompanhando o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Cirurgia. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.